Fala pessoal, estamos começando mais um Podcast, o primeiro videocast de Cachoeiras. E estou aqui com o Alcides, nosso novo co-host. E a gente está com o Thiago Verli, que é conselheiro tutelar e coordenador de um projeto aqui de Cachoeiras, de Macacu, de futebol para crianças e para jovens também. E vamos lá, Thiago, começa contando tua história. Primeiramente agradecer o convite, né? Demorei um pouquinho para conseguir espaço lá na correria para conseguir estar aqui. Agradeço a oportunidade de estar aqui expondo o trabalho do Projeto Filhos do Leão, o trabalho do Conselho Tutelar, que é algo importantíssimo aqui na cidade. Muito feliz em estar aqui cooperando com o primeiro podcast de Cachoeira de Macacu. Parabenizar o Cid também, porque isso é um marco na nossa cidade, acho que as coisas precisam evoluir, e isso é uma coisa que a tecnologia, a gente precisa avançar junto com ela. Sim. Né? Para quem não me conhece, me chamo Thiago Verli, né? Estou conselheiro tutelar aqui na cidade de Cachoeira de Macacu, e sou fundador do projeto social Filhos do Leão, fundado em 2014. Pela população, né? Grato a Deus e a população cachoeirense, que me permitiu estar hoje no Conselho Tutelar e também ser eleito o conselheiro tutelar mais jovem da cidade, com 23 anos. Legal. Pô, 23 bem novo. E como é que funciona esse projeto do Filhos do Leão? Quando começou? Então, vamos lá. Estava contando aqui nos bastidores, né? Mas vou contar aqui novamente. O projeto social do Filhos do Leão, na verdade, começou em 2017, né? Na verdade, em 2017 não, desculpa. Eu tinha 17 anos, mais ou menos, e aí eu já estava fazendo parte de alguns programas relacionados a missionários, evangélicos, e algumas incursões em algumas comunidades no Rio de Janeiro, como em São Gonçalo, no Complexo do Salgueiro, em Acari. E aí a gente estava em uma determinada situação, e teve uma situação que mudou a minha vida, a minha visão de mundo, tudo aquilo que eu tinha de perspectiva. Eu estava numa incursão no Complexo do Salgueiro, onde tem um lixão desativado, é o lixão de Itaoca. A gente estava fazendo uma programação lá. No domingo, a gente foi visitar a comunidade, de casa em casa, conhecer as pessoas, visitar as crianças, e chamamos todas elas para uma reunião que ia ter na parte da noite. E aí, para nossa surpresa, cara, deu muita gente e muita criança. E aí nós, para separar, né, as crianças, para ter o culto mesmo direcionado para a criança e para o adulto, né, a gente fez essa dinâmica. E para nossa surpresa, a gente fez uma atividade de quebra-gelo, e a atividade era o seguinte: a gente não tinha muito material, não tinha muito recurso, né? Então a gente amassou uma bola de papel, e a atividade era o seguinte: falar o nome, a idade e uma palavra bonita. A primeira criança pegou a bola de papel, falou o nome, a idade e a palavra bonita, amor. Aí todo mundo, poxa, legal. A segunda criança falou o nome, a idade e uma palavra bonita, felicidade. Tudo bem. Chegou na terceira criança. A criança falou o nome e a idade. E na hora de falar a palavra bonita, ela segurou. Todo mundo fala uma palavra bonita, e nada. E nada. E a partir do momento que ela falou, meu mundo desabou. Porque a palavra bonita que ela falou foi arroz. Então, sei lá, né, cara? Às vezes a gente é muito ingrato, né? Às vezes a gente acha que, pô, hoje a comida não tá legal, hoje não reclama muito, né? Hoje só tem ovo, pô, a carne não ficou legal, pô, a comida não tá boa. E uma criança falar que uma palavra bonita é arroz, é porque ela não tem nada para comer. E isso mudou a minha perspectiva de mundo, minha perspectiva como pessoa, como tudo. Isso mudou a minha vida, cara. E aí, logo depois, eu completei 18 anos, fui fazer minha primeira viagem missionária, fui para Manaus, passei 15 dias. Nós fomos com barco ao hospital, visitamos os povos ribeirinhos,
Lá também é uma realidade muito precária, muito difícil. A alimentação das pessoas é farinha e peixe, não tem outra fonte de alimento, a não ser os frutos, né, nativos do local, mas uma alimentação também super precária. E baseado nisso, e baseado nas excursões que a gente fazia aqui em comunidades no Rio de Janeiro, eu particularmente vi que precisava fazer alguma coisa relacionada aqui à minha cidade, onde eu sou nascido e criado, onde tem o meu bairro, né, que eu amo de paixão, que é o Ganguri. A gente precisava fazer alguma coisa, porque também a gente estava vendo que alguns adolescentes, alguns jovens estavam se perdendo por um caminho que não é legal. Cara, depois dessa situação aí, eu não sei se foi o menino ou a menina que falou arroz, depois da... Você vai contar aí que teve anos depois do projeto. O que você poderia falar, por exemplo, pra galera ter mais gratidão em relação às coisas? Uma coisa que eu faço até é, às vezes, me colocar em situação de desconforto propositalmente. Porque eu conheço as duas faces da moeda. Eu tenho, tipo, o meu pai e minha mãe. Meu pai, graças a Deus, tem uma condição boa. Minha mãe mora no Nordeste e não tem uma condição tão boa. Então, quando eu visito ela, eu consigo ver uma realidade totalmente diferente. Bem, tipo, interior do Nordeste mesmo. E, a partir disso, eu consigo ser mais grato, porque eu conheço os dois lados. Mas, assim, o que você falaria pra pessoa ser mais grata? Tá entendendo? Porque, às vezes, você precisa de um choque de realidade, como, por exemplo, você teve. Sim. Cara, uma coisa que eu falo que realmente... Acho que foi o maior ensinamento que Jesus nos deixou, né? Que é o primeiro mandamento, é amar o Senhor, o seu Deus, como sobre todas as coisas. E o segundo, que também a Bíblia vai dizer, né? Que é importante como o primeiro, que é amar o seu próximo como a si mesmo. É aquilo, não é só você ver uma pessoa numa situação, mas é você se colocar realmente, como você está falando, no lugar dele, é sentir a dor daquele que sofre, cara. E acho que no mundo hoje está faltando mais as pessoas sentirem realmente a dor que o outro está sentindo. Eu acho que essa daí é a única maneira de você realmente sentir. Porque eu já saí pra vender, diversas vezes eu falo isso, já saí pra vender paçoca no sinal. E sempre quando eu passo de carro ou de moto, eu olho essa galera de um jeito muito diferente. Porque eu sei o quanto é difícil, o quanto bate ansiedade, o quanto é nervoso. Então, só com a experiência mesmo. E quanto tempo dura esse projeto aí desde o início? Você tem mais história pra contar? Então, aí o que acontece? Eu fiz essa incursão, né? E aí vim para Cachoeiras, mas não vim decidido a montar um projeto de futebol. Eu não vim decidido a montar um projeto de futebol específico. Eu vim para montar um projeto que fosse relevante na minha localidade, no meu bairro. E aí fui ouvir a comunidade. Acho que isso é muito importante. Depois eu vou contar mais um pouco mais na frente, que eu fui em Curitiba fazer um curso uma ONG também super conhecida no Brasil, que é o CAD. Esses lugares que você viajava assim, era sempre com parceria? Não. Aí vamos por parte. Isso aí a gente fazia mutirão, cara. Já fiz almoço para vender, muita gente ajudou para poder participar. Era tudo assim mesmo na boa vontade das pessoas que acreditavam no trabalho. E aí, voltando ao que você falou, né? Sobre como iniciou. E aí, fui ouvir a comunidade. Não, o que vocês acham? Ah, não, pô, acho que no meu bairro, historicamente, sempre teve pessoas que fizeram. Lá no Ganguri tinha pessoas, o saudoso Mesquita sempre trabalhou com futebol ali no meu bairro, mas por motivos de saúde também precisou se ausentar e meio que ficou parado, não tinha mais ninguém para fazer. E aí as crianças, pô, acho maneiro, se fosse ter, eu participaria e tudo mais. Estou aqui com o Matheus, que é desde o início também, tá lá desde o início, hoje faz parte da diretoria do projeto. E aí, para nossa surpresa, a gente pensava que ia ser só ali do Ganguri. Mas não, a população, assim, as crianças de outros bairros como Boa Vista, Boqueirão, Parque Veneza, Beira da Linha, Goiabal, todo mundo foi se chegando para perto. Entendi. Que maneiro. Tipo assim, o projeto do Leão eu conheço há muito tempo, eu acho muito bacana. E quais são as coisas que acontecem no projeto para as crianças, assim? Hoje a gente trabalha somente com a área esportiva. Somente com a área esportiva. A gente já chegou a ter algumas parcerias que a gente já conseguiu, até mesmo teve uma parceria com a Estácio, que a gente conseguiu disponibilizar alguns cursos profissionalizantes. Ah, legal.
Que aí a gente também tenta trabalhar nessa área da educação. Porque tem bastante gente, né? Tem Qual que é a faixa etária, assim, das crianças? Hoje a gente atende de 15 a 17 anos. De 15 não, desculpa, de 5 a 17 anos. 5 a 17. Pô, bem novinhas as crianças, então. De 5 a 17 anos. E, pô, nessa jornada aí, você tinha falado nos bastidores que tá 9 anos, você não chegou a citar, mas 9 anos, né? Isso. Mais ou menos. Não teve nenhum momento, geralmente a mais no início, que é mais difícil, que tu pensou em desistir? Ah, sim. Pô, no início, eu vou contar pra vocês. No início a gente tinha uma bola. Nós tínhamos uma bola, não tinha cone, não tinha nada. E aí, Só chamou a galera, né? só chamou a galera e deu o pontapé de início, né? Aí tinha uma outra criança, isso aí a gente fala lá até nos bastidores, a gente morre de rir. Tinha uma outra criança que ele tinha uma outra bola. E aí a gente conseguia ter 2 bolas. Mas no dia que ele não ia, só tinha uma bola. Tipo, uma bola para 40, 50 crianças. E aí você não conseguia fazer um trabalho, vamos dizer assim, individual, né, com cada criança. Então, no início já ia bastante gente, né? Já 40 ia bastante cabeças. crianças, dos 30 a 40. E como é que você chamou essas pessoas? Como é que você... Então, as crianças que fizeram esse trabalho de formiguinha, elas que foram chamando, foram convidando e tudo mais, até hoje tem algumas pessoas que falam, pô, mas como é que você consegue? Hoje, pra vocês terem noção, a gente fez agora, realizou no último final de semana, a Copa Ganguri de Futsal 2023. E aí teve até alunos que fazem parte de outras escolinhas que são particulares, que quiseram, por livre, espontânea vontade, jogar com a gente. Legal, né? Mas em relação a desistir, você tava falando. Aí desistir. Poxa, teve uma época que a gente não tinha apoio de nada. Nunca teve, na verdade. Agora a gente está começando a ter, graças a Deus, nessa última situação. Não, essa última, vou chegar lá onde você me perguntou. Mas só para contextualizar. Uhum. Nessa última Copa a gente conseguiu uma coisa que a gente nem imaginava que há anos atrás seria possível. Nós conseguimos realizar uma competição agora com ambulância, Ó, com bebedouro. Caraca. Então a gente nem imaginava que isso poderia acontecer. A gente no começo não tinha nada. E a gente, para pensar em desistir, cara, a gente não tinha colete, não tinha nada para as crianças. E aí era no grito, né? era no grito, na raça. Na raça. E aí, cara, é muito Deus. É muito Deus mesmo, Deus na causa. Porque aí depois que a gente recebeu uma oferta de uma pessoa de Portugal, que viu o trabalho na internet, através de outras pessoas conhecidas aqui, que a gente conseguiu ter um suporte legal, que a gente conseguiu um colete, conseguiu um uniforme. Eles ajudaram com patrocínio, esse tipo de coisa? Uma pessoa que viu o projeto, tinha uma condição financeira legal. Ah, ele fez tipo de uma boa ação. Uma boa ação. Ah, E aí a gente Caraca, conseguiu. É difícil. Muito legal. É É difícil acontecer isso. E é muito legal ver que difícil. as pessoas ainda estão movimentando assim. Tipo, E aí logo depois que a gente teve essa doação, aí a gente tem um amigo aqui na cidade, eu não posso falar o nome, divulgar o nome, porque ele não gosta, mas é um cara que tá com a gente desde o começo, tudo que precisa, ele, não, pô, eu ajudo. E sempre que pode, ele nos ajuda, e ele que hoje dá o suporte pra gente necessário. é uma pessoa que também já passou pelo baixo assim da vida. Que é muito comum, né, cara? O cara conseguir. Eu não sei te informar as origens dele, mas ele é um cara, como você perguntou no início, né? Qual o recado que eu dou para as pessoas. Ele deu o recado pra gente com as atitudes dele, porque ele não é um cara que só ajuda a gente, ele ajuda todos os projetos sociais aqui no município. Ah, entendi. Ele é um empresário que ele ajuda não somente aqui do município, mas todos os projetos sociais fora do município, outros que ele conhece, ele vai ajudando. O que ele pode ajudar, ele ajuda. Entendi. Hoje em dia você tem mais algum outro patrocínio? Não. E o cara de Portugal? Também não, foi só essa Ele essa foi tipo uma doação mesmo, Isso, não é essa algo doação. constante. Isso. Como é que faz pra alguém ajudar, pra alguém apoiar o projeto? Tem algum. Hoje, se tiver a disponibilização de poder ajudar com algum material, com alguma coisa, pode procurar o Instagram lá do Filhos do Leão, né? Aham. Filhos do Leão. Filhos do Leão, e aí a gente consegue fazer esse trâmite, mostrar todo o trabalho, para as pessoas conhecerem também, e deixar tudo explicado lá, prestação de contas, tudo certinho. No caso da Estácio, foram eles que vieram, né? A Estácio teve uma parceria muito legal com a gente também. Eles disponibilizaram algumas bolsas para os alunos lá, e os alunos fizeram alguns cursos lá. Pô, Muito legal, as Estácio de Cachoeiras aqui. A pessoa do... Miguel, se eu não me engano. Tu conhece o Projeto Semear?
Conheço. Vocês já fizeram alguma coisa juntos? Já, eles participaram agora Participaram, por isso é algo parecido, assim. Isso, é. Parecido. Eles participaram agora, eles participam direto da Copa Ganguri. Já é a terceira que a gente faz, se eu não me engano, é a segunda que eles participam. Copa Ganguri. Como é que funciona a Copa Ganguri? A Copa Ganguri é um modelo, vamos dizer assim, de torneio, né? Não é um campeonato. Ganguri é uma cidade? Ganguri é um bairro. Um bairro? Ganguri é um bairro, é. É onde eu morava também quando eu cheguei em Cachoeira. A gente brinca que assim, é um dos bairros aqui do centro mais conhecidos. E aí é tipo que um torneio, acontece num dia só. Não é igual ao campeonato, né? Que são vários dias de programação. É por idade, dividido por idade, né? A Copa, por idade, por categoria, mas acontece num dia só. Começa às 8 horas da manhã, essa termina às 11 horas da noite. Aí é tipo semestre, bimestre? Não entendi. Geralmente a gente fazia uma por ano. Esse ano a gente vai realizar duas. Já realizamos agora em fevereiro. E mais tardar, no início de agosto, a gente tá realizando outra. Pô, o pessoal deve ficar com ansiedade do cara. Pra um diazinho do ano. O pessoal treina, se organiza em time. Se organiza em time. Vocês que separam ou eles que se organizam? Não, vamos dizer assim, todas as escolinhas do município hoje participaram. Vamos assim, não todas, né? Mas a grande maioria. Pra vocês terem noção, dividido por categoria, deu 24 times. 24 times, só tudo. Um dia, caramba. Caraca. 6 por categoria, foram 4. Mas aí de Papucaia, Japuíba, Maraporã, entendeu? Não é só, a gente não costuma só focar aqui o centro, mas abranger o município como um todo. Aí tem vários projetos também. Vários projetos sociais também que participam. Legal pra caramba. Tu já conseguiu levar alguém do teu projeto, por exemplo, para um profissional? Peneira, esse tipo de coisa? Então, profissional não, mas para clube sim. Peneira. A gente já teve atleta, hoje faz parte da nossa diretoria também, o Gifs. Disputou o Carioca pelo Friburguense. Hoje a gente tem um aluno que está no Paraná, o Jorge. Então a galera sobe. Passou na peneira do Vasco e agora está disputando o campeonato o paranaense. Chega muito jovem, muita criança querendo ser jogador. Sim. Mas lá o nosso objetivo não é só formar jogador, né? Primeiro formar cidadão. Bacana. Formar homens para a sociedade, que é o que a gente precisa. Bacana. Encher como é que eu posso dizer? Encher a mente da pessoa para não ficar vazia. Isso, daquela forma que você comentou que teve um período que o governo ficou em greve, aí não teve aula, e as crianças podiam ir mais pro crime. Esse é o principal objetivo. E... Pô, esqueci o que eu ia perguntar. E quais são os... Tipo assim, tem a Copa esse ano, em agosto, ali pra agosto que você falou. E tem outras coisas pra fazer, tem outros movimentos. Qual que é, assim, isso que eu ia perguntar. espaço assim, do projeto? Se tem outras atrações. Hoje a gente desenvolve essa situação do campeonato para base, né? E agora a gente também está mobilizando e organizando o campeonato para adulto. Para adulto. Para adulto também. Entendi. Tem que dar uma responsabilidade maior, então. Pra adulto. Oi? Também? A responsabilidade maior. Oi, não entendi. Quer começar a ter aula também para adulto? Não, aula para adulto não, porque a gente não consegue, vamos dizer assim, abraçar esse público. Mas a gente vai fazer campeonatos relacionados ao público adulto também. Vai ter ambulância, né? Vai. Isso é importante. E essa situação do campeonato de adulto, que tá pra gente, a gente já tá organizando, né? E tá previsto pro início de março, final de março agora, é muito legal, porque a quadra do Ganguri, historicamente falando, né? A gente vai puxar um pouquinho lá atrás, é um terreno que é da prefeitura, mas a sua origem em si não foi a própria prefeitura que fez, mas sim os moradores. Os moradores se reuniram e tudo mais, até porque hoje o nome lá da quadra é Délcio Monteiro, Délcio Luiz Monteiro. Eu não vou falar outro nome porque não sei a ordem certa. Mas ele, meu avô na época, outras pessoas do bairro se mobilizaram, um doava daqui, outro doava dali, outro dava o serviço, tudo mais, fizeram um mutirão e fizeram a primeira quadra. Caraca, que maneiro. E aí as coisas foram vamos dizer assim, se evoluindo, né? Foram se reformando até hoje chegar ao que a gente tem hoje. Não tinha tapagem. Na época, os antigos contam, né, que a quadra chegava em determinado ponto, ela descia. Como assim descia? Descia, ela tinha uma descida assim, ó, não era nivelada.
Era nivelado. Pô, mas legal, né? Você viu como uma história que a comunidade se mobilizou em prol de um único objetivo e conseguiram fazer. Eu ia perguntar se, tipo, no teu começo alguém te ajudou. Então foi a comunidade. A comunidade. As pessoas mesmo. Mas a iniciativa que teve foi tu sozinho. Na verdade, a iniciativa eu falo que foi das crianças. Porque sem as crianças a gente não consegue fazer nada. Andou lá no grupo do WhatsApp e vamos jogar uma pelada. Na verdade, na época nem tinha esse negócio de WhatsApp, né? É verdade. Por isso que eu perguntei como é que foi a conversa, porque... Assim, colégio mesmo. Que na minha cabeça, às vezes, quando eu penso em alguma coisa um pouco de alguns anos atrás, 10 anos atrás, eu penso, cara, a comunicação já não era que nem é hoje. Hoje a gente joga um status no WhatsApp e 150 pessoas já sabem o que a gente tá fazendo. É verdade. Entendeu? Então, tipo assim, fica tudo mais... Pô, a gente já fez muita coisa. Em outra época, agora eu só não vou lembrar o ano, a gente mobilizou também um torneio adulto e com essa verba que a gente adquiriu, a gente pintou a quadra. A gente mesmo que pintou a quadra. Na época deu um burburinho aí, tudo mais, negócio de política, porque sempre acha que tá em... Sempre acha que tá querendo alguma coisa, né? Mas a gente pegou e fez, porque tava muito ruim. Aí, graças a Deus agora mudou o governo, né? Reformaram lá a quadra de novo. Agora tá muito melhor do que era, entendeu? Na época você nem pensava em... Foi 17 anos, não foi que... Isso, o projeto começou, eu tinha 18 anos. 18. Tipo, você não pensava, acredito, em como que você ia sobreviver, trabalhar. Você só foi e as coisas foram fluindo, você conseguiu arrumar um trabalho e a galera foi ajudando. Sim. Pô, isso é maneiro. Muito foda. É difícil encontrar isso hoje em dia, muito difícil. Cara, é uma das coisas... Porque eu sempre falo, né? As pessoas... Hoje, infelizmente, cara, a gente tá no meio... Não só no meio político, né? Mas no meio... Hoje, na sociedade em si, né? As pessoas costumam fazer alguma coisa só se tiver algum retorno. É aquilo que que você me perguntou, né? O recado que a gente dá. Mas a gente tem que fazer pensando no próximo. Se a gente não fizer nada pensando no próximo... Uma coisa que eu falo muito é que a gente não tem que esperar o retorno do outro. A gente pode esperar pra gente mesmo. Sim, você se beneficia do projeto, você se sente bem, se sente mais leve, mais feliz. Então, assim, é um movimento que é pró você e pró o outro. Ao próximo. Então, tipo assim, você achar... E eu acho que isso te movimenta muito, né? Por exemplo, eu vejo muito em mim. Tem coisa que me movimenta eu por mim só. Tipo, de certa forma, é um movimento egoísta, né? Pensando só em mim. E tem movimentos que eu tomo da minha vida que são em prol time, em prol um conjunto de pessoas. E uma coisa que a gente tem falado muito, que a gente tenta sempre incentivar, é o movimento e o protagonismo do jovem também. Sim. Porque a gente aqui é jovem. Eu sou o mais velho de todo mundo que trabalha comigo. Eu tenho 24 anos. Então, assim, eu fico sempre falando que, tipo, o cara tem que tomar a atitude dele pra ele se movimentar e ele ver o que ele quer fazer, tanto da vida, quanto de carreira e quanto de projetos. Acho que basicamente você ser a causa, você não ser o passivo, assim, sabe? Você não esperar algo pra você começar. Você ir lá, tá todo mundo sentado, você levanta e dança. Você toma atitude. O famoso ser líder, tá ligado? Não é, tipo, só ser líder acho maneiro também, mas tem que quebrar, na minha cabeça, a expectativa de eu tenho que estar pronto pra começar. Eu só vou começar um time de futebol quando eu tiver 22 coletes. Imagina se eu tivesse que esperar isso. Imagina se eu fosse esperar pra ter 25 cones. Aí o do cone também é muito legal, cara. Eu não sei se tem essa publicação ainda no Filhos do Leão lá, não sei se tá arquivado, não sei. Mas o do cone foi muito legal porque o que acontece? Ali a quadra é próximo de uma escola, né? E a escola, geralmente a escola tem esses materiais. E aí, o morador do bairro, vendo o trabalho lá com as crianças e tudo mais, e vendo que a gente não tinha condições. A gente tinha uma bola e quando esse outro aluno ia, que ele tinha outra bola, aí a gente tinha 2 bolas. E aí, o que acontece? Essa escola, assim, descartando para eles o material não servia, mas jogaram alguns cones fora. E aí esse morador viu os caras jogando o cone fora. Ele foi lá, pegou o cone e botou no meu portão. E, eu nem sabia, cara. Eu cheguei e falei, caraca, mano, Deus é maravilhoso, mano.
como é que esse cone veio parar aqui? Aí depois de muito tempo que ele foi e falou, pô, viu o cone lá? Pô, vi, cara. Da onde apareceu aquilo? Até hoje eu não sei. Pô, então, o pessoal ia jogar fora, eu peguei lá e isso serviu muito para as crianças. Muito para as Pô, crianças. muito legal. Melhora muito a atividade. Com certeza, a dinâmica da atividade. Cara, eu acho esses atitudes muito bacanas. Eu, tipo, você falou aí que não esperava chegar no patamar, por exemplo, de ter bebedouros, de ter ambulância. E, tipo, mesmo não sabendo qual será o próximo nível, porque é sempre incógnito, apesar de tudo. Sim. Tem algum objetivo que você quer alcançar? Tipo, pro futuro do projeto, pro futuro das crianças, pro seu futuro? Até que você fique... Então, já vou falar aqui de antemão. Até porque você... Já vou aproveitar aqui a oportunidade. A gente está com vamos dizer assim, com um objetivo aí de conseguir. Isso aqui eu vou jogar de antemão aqui para vocês, tá? Que a gente tem conversado bastante com o pessoal da diretoria. Graças a Deus hoje, isso é um motivo de muita alegria para mim, que hoje mais de 70% da diretoria do projeto são ex-alunos. Legal. E isso é uma coisa que, poxa, me deixa muito feliz, porque além deles terem passado pelo projeto, né, hoje eles trabalham junto para que outras crianças tenham o mesmo direito e o mesmo lazer que eles tiveram. E o nosso objetivo hoje é conseguir um automóvel para a locomoção das crianças. Legal. E a gente vai lançar vaquinha, o que for aí, pra gente conseguir. um automóvel tipo seu mesmo, do projeto. Do projeto. Ah, tá. Do projeto. Esse é o nosso principal objetivo aí para esse ano. Levar para outras cidades. Para levar para cidade, levar para outra localidade, para campeonatos. Até mesmo para... A gente conseguiu no ano passado, com a Secretaria de Cultura do Estado, alguns passaporte cultural. É o Passaporte Cultural, o programa do governo do Estado, da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. E a gente conseguiu levar vários jovens, várias crianças e vários adolescentes para conhecer pontos turísticos e culturais do Rio de Janeiro. E aí, na verdade, eles conseguem disponibilizar esse automóvel, mas assim fica muito complicado porque a gente disputa com o estado do Rio todo. Mas a gente tendo esse automóvel, a gente consegue levar com a maior facilidade possível. É um micro-ônibus. Isso, uma van, alguma coisa do tipo já Grande. consegue. Já serviria. Já serviria. É uma... A gente ano passado conseguiu levar as crianças para conhecer o Maracanã. Conseguimos levar para conhecer o Parque Lage. Pô, conheci o Maracanã. Eu não conheço o Maracanã. A gente conseguiu levar as crianças para conhecer o Maracanã, o entorno e tudo mais, vestiário, pô, muito legal. Conseguimos levar eles para conhecer o Parque Lage, conseguimos levar eles para conhecer o Planetário. Foi, que legal. Muito legal. Museu Naval também, Museu do Banco do Brasil. Mas, tipo, sempre, não cabe todo mundo, né? Então, mas a gente fez o seguinte, a gente dividiu em grupos, e cada localidade, cada aparato cultural ia a um determinado grupo, entendeu? Pra gente conseguir contemplar todo mundo. Mas é claro, nem todas as crianças conseguiram ir todos, né? Porque por causa da situação do automóvel. Entendi. Pô, mas isso é muito bacana. E como é que vocês estão trabalhando para levantar essa verba, Então, a gente vai lançar algumas rifas agora. O nosso intuito é lançar uma rifa. Depois a gente lançar uma vaquinha. E mais um pouquinho para frente a gente vai fazer um evento solidário. Entendi. Já tentou entrar em contato com empresas? Para patrocínio mesmo. Já. Mas como é que eles recebem? Assim, a gente já tentou, mas a gente não focou muito nisso, entende? A gente, na última festa que a gente realizou para as crianças aqui em outubro, né? A gente conseguiu muita ajuda de muitos patrocinadores aqui da cidade. A gente conseguiu fazer uma festa muito legal para as crianças. Assim, a gente não conseguiu ainda, até uma situação nossa que a gente já conversou, para a gente ver se a gente consegue alguns patrocinadores fixos, né? A gente consegue patrocinadores para eventuais datas, igual, por exemplo, o Dia das Crianças. A gente conseguiu proporcionar um Dia das Crianças com totó, futebol de sabão, cama elástica, touro mecânico, algodão doce. Isso aí a gente conseguiu com os patrocínios das empresas da cidade. Eu vi. E, tipo, nesse período, não querendo entrar nesse assunto, mas nesse período político, não teve nenhum político que falou, não precisa citar nomes, que
teve alguma iniciativa de patrocínio? Porque geralmente nessa Não. época política eles querem Não, aparecer. e a gente nunca, eu particularmente, e o pessoal da diretoria também, a gente nunca pretendeu e nunca pretende envolver essa situação com política. Acho que pode ficar até chato que você acaba arrumando, sei lá, às vezes tem outro, o adversário ele é Sim. meio vingativo, inimigo, tá ligado? Pode. A gente não pretende, né, relacionar essa situação Ah, que bom. com política. É claro que a gente precisa, por exemplo, do suporte do poder público, né? Sim. Por exemplo, o poder público ajudou, agradecer aqui publicamente também, agradecer lá nas redes sociais, o secretário de esporte Lolo, também o prefeito Rafael Miranda, por disponibilizar, conseguiram disponibilizar a ambulância, bebedouro, o pessoal também da pessoal funcionário da Secretaria de Esporte para ajudar no evento. Isso tudo é bem-vindo. Agora, política mesmo a gente não pretende. E. Falar? Pode falar. Não, diga. Eu ia. Esqueci isso aqui. Eu ia mudar um pouco de assunto agora, que ia falar mais sobre o seu trabalho. Que você é conselheiro tutelar também, né? Isso. E como é que foi essa transição? Foi você que falou, pela minha experiência com crianças, adolescentes, é um bom caminho? Ou, por exemplo, alguém chegou pra você e falou, pô, você poderia ser conselheiro tutelar. Como é que foi essa? Então, conforme eu estava comentando, né? Essa situação foi mais, assim, diante da realidade que a gente estava vivenciando no projeto, eu vi que a gente poderia ajudar de forma mais incisiva, de forma mais prática, as crianças e adolescentes do nosso município. Por quê? De forma mais íntima, né? E também de forma mais eficaz, porque hoje não, né? O Conselho Tutelar é um órgão garantidor de direito. Por exemplo, eu assumi lá, estava quase 2 anos de greve. E a gente conseguiu articular com o Ministério Público da Tutela Coletiva de Friburgo, que é responsável pela educação aqui do município, com o CEP, com a prefeitura, para que as crianças retornassem para a escola. E isso ficou muito aquém da gestão passada. Teve uma greve por causa da greve? Teve a greve. Teve a greve, depois gerou pandemia e tudo mais, mas a greve terminou antes da pandemia. Aí colou Uma na outra. As crianças ficaram com a defasagem muito grande. E aí, outra coisa que sempre me chamou muita atenção foi a situação de o Conselho Tutelar não ser somente um órgão que age depois de uma denúncia ou depois de uma demanda, mas também ser um órgão que trabalhe de forma preventiva. Entende? Porque a gente não pode somente acontecer alguma coisa e a gente vai agir. Não, a gente tem que também agir para que isso não ocorra. E isso é super importante. Sim. Vocês trabalham com algum, tanto como conselheiro tutelar ou o projeto Filhos do Leão, com psicólogo, alguma coisa desse tipo? No Conselho Tutelar a gente tem. No Conselho Tutelar, nossa equipe lá é formada por conselho, né? 5 conselheiros, 3 psicólogos hoje. Hoje a gente tem 3 psicólogos e 2 assistentes sociais. Entendi. Trabalham com a gente. Eu recentemente ouvi uma história de uma jovem que estava com problemas em casa, assim, e ela não sabia quem procurar, porque ela estava querendo fugir de casa. Simplesmente ela queria fugir de casa. Aí depois eu falei assim, expliquei como é que funcionava, como é que o Conselho Tutelar pode ajudar em algumas coisas. E assim, até onde o Conselho Tutelar consegue trabalhar com uma criança, uma família que está tendo ali problemas dentro de casa? Como é que... Hoje, assim, a gente tem muitas demandas no município, né? Mas, assim, uma grande parte, vamos dizer assim, a maioria não, porque a gente, infelizmente, tem muito casos de violência, de negligências, de violações de direitos realmente, de abuso sexual na cidade, tem muito, infelizmente. Mas uma grande parte que a gente pega de demanda é de conflito familiar. Entende? Então, o conselheiro também tem que trabalhar nessa situação, o conselheiro, a equipe técnica de mediação de conflitos. E aí a gente entender essa situação, porque hoje o jovem ele está muito assim, na flor da idade, né? Então ele quer fazer o que ele quer, ele não quer cumprir regras, ele quer ditar as próprias regras, e a gente sabe que não é assim que funciona, né? A gente precisa caminhar por um caminho que é norteado por respeitar o pai, respeitar a mãe, né? Não somente fazer aquilo que a gente acha que tem que fazer.
Mas o conselho não, por exemplo, não condiciona a família a ter uma rotina com o psicólogo, algo Sim. condiciona? A gente primeiro faz essa primeira abordagem. A gente identificando que precisa de um acompanhamento, não somente, por exemplo, vamos dizer, vou dar um exemplo, né? Vamos dizer que essa menina quer fugir de casa porque o pai tem problema com bebida. A gente não somente encaminha ele pro psicólogo, ele e ela, né, a família que tiver, mas também encaminha ele para o tratamento de uso excessivo de álcool, entendeu? A gente conseguir isso com outros equipamentos, né? A gente caminha para outros equipamentos e consegue dar esse suporte a essa família. Ah, entendi. Você acha que é pouco compartilhado a palavra em si, conselho tutelar? Porque eu acho que ainda tem muitas crianças, muitos jovens que não fazem, como ele falou, não sabia a quem recorrer. Não sabe que existe. Sim, muito pouco. Porque- Muitas pessoas não conhecem o trabalho do Conselho Tutelar. Muitas pessoas acham que o Conselho Tutelar não faz nada. Entende? Isso muito porque é uma situação que foi culturalmente imposta na sociedade, entende? Por que acontece? A gente tem... O Conselho Tutelar, na verdade, o Estatuto da Criança e Adolescente é muito novo, né? É de 1990. Então é muito novo, né? A gente tem o princípio de que o Código Penal é de 40, o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, é de 90, então é muito novo. Mas isso também se dá muito por causa das antigas gerações, né, que passaram pelo órgão. Eu, particularmente, entendo dessa forma. Deixar aqui compartilhado, né, quando a nossa gestão assumiu lá, tinha muita coisa, assim, muita coisa errada. Tinha muita coisa errada, muita coisa para ser feito, que era para ser feito e não foi feito. Atualizado. Entendeu? Entendi. E como é que o Conselho Tutelar, assim, o de Cachoeiras, vocês conseguem trabalhar para aumentar esse lado educacional sobre o próprio conselho? Porque tem uma dificuldade grande, né? E acaba o que vocês fazem acaba ficando reprimido para, por exemplo, em questão de mídia. Não tem como fazer mídia do que vocês fazem no dia a dia, da rotina. Então, infelizmente, a gente não consegue gerar essa situação por causa do sigilo. Nós trabalhamos em um órgão totalmente sigiloso. Então, a gente não pode, por exemplo, um caso de abuso sexual, a gente não pode expor nada. Sim. E muita gente, muito pouca gente sabe que isso realmente acontece no nosso município. Pensa que isso acontece em São Paulo, em Brasília, que vê pela televisão, mas não pensa que isso está do nosso lado. O jornal não pode divulgar, não? Então, a gente divulga só a estatística. Ah, Entendi. tá. A gente divulga só a estatística. E coisas mais educacionais, assim, A gente tem feito. A gente tem feito palestras nas escolas. Ultimamente a gente fez agora próximo do carnaval, né? A gente fez uma campanha de conscientização nos bares sobre a venda proibida de bebidas para menores de 18 anos. A gente divulga maciçamente nos canais do Conselho Tutelar, né? Só para vocês terem ideia, né? As páginas, as redes sociais do Conselho Tutelar foram criadas nessa gestão. Não tinha nada do Conselho Tutelar. Não tinha nada do Conselho Tutelar, não tinha nem número de divulgação em lugar nenhum para denúncia. número de denúncia. Entendeu? É aquilo que você falou lá, antes de esperar a denúncia, agir antes que aconteça. Antes que aconteça, exatamente. Foi mais ou menos isso que você falou. E a galera do projeto, voltando um pouquinho, você já percebeu alguma criança que precisava de um suporte psicológico? Sim. Porque eu acredito que tem gente que chega lá e sorrindo, feliz, quer jogar, mas em casa tá com um problemão. Sim. Já teve alguém... Sim, já teve alguns episódios que aí hoje, né? Hoje a gente tem essa ferramenta. Antigamente a gente não tinha. Aí hoje a gente, tendo essa ferramenta de acionar o psicólogo, né? A gente consegue identificar essa demanda no projeto e conseguir, com esse aparato do Conselho Tutelar, né? Que essa criança tenha esse acesso ao psicólogo. Você passa alguma mensagem em questão sobre o Conselho Tutelar no projeto? Sim. Palestra, esse tipo de coisa, conscientização. Ah, legal. E aquele caso, você falou que... Eu não sei se ele era do projeto ou se ele foi a partir do Conselho Tutelar. Porque apesar de todo o conselho, de toda ajuda, de todo o suporte, eu não sei qual era a situação dele, se ele passava problema em casa. E infelizmente ele acabou
decidindo seguir um caminho do crime, eu acho. Como é que foi essa Esse história? dia foi um dia muito marcante para mim, cara. Esse dia foi um dia muito triste para mim, porque a gente estava numa ocorrência no conselho e a gente foi acionado por populares de uma criança de menos de um ano. Eu não lembro agora a faixa etária de idade, acho que menos de um ano. E até outra conselheira brinca comigo lá, porque eu falo com ela realmente o que aconteceu, né? A gente pegou a criança nessa localidade que a gente recebeu a denúncia e a criança, cara, ela tinha um choro desesperador. Um choro assim de parar o quarteirão. E aí a gente não sabia. A denúncia foi só que, por exemplo, a responsável, a genitora, tinha largado a criança com um vizinho e ia voltar tal dia, mas não voltou. E aí a gente, ao receber essa denúncia, né, e identificar essa criança, a criança tinha um choro desesperador. Desesperador, desesperador, desesperador. Aí nós colocamos no carro e fomos. Aí eu falei assim com ela: olha, nós vamos para o hospital. Aí a conselheira que estava comigo perguntou: mas por quê? Eu falei assim: não, vamos para o hospital, esse choro não é normal. E aí chegou no meio do caminho, a criança parou o choro. Parou assim, não era que tinha parado de chorar mesmo, né? Era tipo que estava acontecendo alguma coisa e aí imediatamente pediu o motorista para acelerar para a gente chegar o mais rápido no hospital. E aí chegando no hospital, a médica examinou ela, e falou assim: olha, vocês são heróis, porque se vocês não vêm com a criança pro hospital, ela ia amanhecer morta. Caramba. Porque aí a gente foi entender por que a criança estava daquele jeito, segundo relatos, né? Segundo relatos que a gente nem teve a confirmação realmente disso. A criança tinha nascido com um pulmão só e estava com uma pneumonia, teve que ser transferida para um hospital com suporte maior. E aí a gente ficou naquela expectativa, a gente ficou a semana toda nessa expectativa com essa criança que estava num hospital em outro município. E aí esse menino que a gente postou, que eu postei lá, né, foi aluno meu desde pequeno, inclusive. Mas eu não entendi. Calma aí, teve a... Eu vou chegar lá, Tá. eu estou contextualizando, ok. né, porque ficou muito marcado para mim. Sim, sim. Esse menino foi desde novo lá no projeto, um desses casos, né? Desde novo lá no projeto, sempre a gente conversando, ele sempre morou numa localidade que assim é um pouco vulnerável, mas a gente sempre conversando com ele, com os outros amigos. Só que de um tempo para cá, ele assim teve uma destruturação familiar no núcleo familiar dele, né? Os pais se separaram, e isso ele não soube muito lidar e infelizmente acabou entrando para a vida errada. E aí eu estava envolvido nessa situação, né? E a gente, no mesma hora que eu recebi a notícia que infelizmente essa criança que a gente estava nessa demanda do conselho e tudo mais, infelizmente veio a óbito, eu recebi também a notícia que ele também veio a óbito. A criança foi a óbito? Foi a óbito. Eu pensei que ela tinha sobrevivido. Infelizmente. Essa criança veio a óbito. Essa criança veio a óbito e junto, para completar, quase na mesma hora, eu recebo a notícia que esse meu ex-aluno também veio a óbito. E aí... Pô? Aí eu fiquei sem chão, né? Foi um dia muito complicado para mim, muito difícil mesmo, porque eu particularmente, cara, não lido só com, assim, situações do trabalho, né? Eu particularmente não consigo ver uma situação e não me comover com aquilo, né? Eu ia falar até sobre isso. Provavelmente deve existir situações que, apesar de ser o seu trabalho, você não queria que a criança estivesse naquela situação. Claro, com certeza, claro. Tá entendendo? E eu ia perguntar também, até para um alerta, para você dar um alerta pra galera que tá assistindo a gente. Qual é a estatística assim, mais comum de violação do direito da criança no adolescente? Porque como não pode divulgar, você só dá a estatística, qual que é a mais comum até para os vizinhos, para os pais, para os tios ficarem ligados? Hoje, assim, os números mais significativos, né, infelizmente, são os das agressões, né, físicas e psicológicas.
Psicológica também adolescente, conta, né? também conta. E infelizmente Cachoeiras tem um grande percentual também de violência sexual contra as crianças e adolescentes, infelizmente. Muitas vezes a gente não faz a menor Não faz a ideia. menor ideia. É isso que eu tô falando. Às vezes a gente pensa que saiu no noticiário, saiu no G1, saiu no Fantástico, que aconteceu isso com uma criança no Paraná. Mas a gente não imagina, nem contextualiza que isso pode estar acontecendo aqui do nosso lado, do lado da nossa casa. Pior ainda é que pode estar acontecendo na família. Isso Sim, não tem na família. Nossa. Na família. E os maiores dados que, não só o Conselho Tutelar daqui, né, mas isso é até um estudo do governo federal, é que os maiores violadores de direitos de crianças e adolescentes são os próprios familiares. É. Caraca. Pô, É pesado. fiquei sem palavras agora. Que história, hein? Mas foi você mesmo que decidiu entrar pro Conselho Tutelar. Eu entendi em Deus, né, cara? Porque eu acho que na minha vida tudo é Ele. Entende? Se hoje eu estou aqui eu estou conselheiro, é porque Ele quis. A partir É da... a partir da vontade dele. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Também iniciou a partir da garota lá, do menino que falou sobre o arroz. Sobre o arroz, tudo foi isso. Isso aí vai ser Isso mudou a minha vida. Vai ser inesquecível até pra mim. Isso mudou a minha Da vida. maneira que você contou, caramba. Isso mudou a minha vida. E aí o Conselho Tutelar também vai muito, como eu falei, né, o curso que eu fiz lá em Curitiba. Porque eu vi que com outras ferramentas a gente consegue garantir muito mais o direito das nossas crianças a ter acesso a inúmeros aparatos, quanto a situação da saúde, educação, alimentação. Entendi. Aí, nessa sua jornada toda aí, você já encontrou pessoas que, voltando um pouco em relação ao projeto, que queriam se aproveitar do projeto para aparecer? Com certeza, com certeza. Só que a gente, parece que a gente já combina, né? Vocês conseguem A gente perceber parece que tem um detector um detector de intenção. de intenção, A gente tem, esse aí a gente tem. Isso aí, parece muito. Acho que dá pra perceber pelo jeito que a pessoa fala, da maneira que ela chega. E tem muito isso também. Tem muito. Matheus, vai se apresentar não? Quer se apresentar não, Matheus? Chega aí, pô, dá um alô aí. Mano, você tem mais alguma coisa pra falar? Tô com o bate-papo já. Você tem mais Eu queria só reforçar aqui a população, né, que possa estar assistindo aqui, são os nossos canais de denúncia do Conselho Tutelar. Acho que é importantíssimo divulgar. Verdade. Poucas pessoas sabem que o Conselho Tutelar é um órgão que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ou seja, eu estou aqui conversando com vocês, mas tem um colega que está trabalhando agora e só vai largar amanhã, e quando larga amanhã já vem outro, e é de plantão 24 horas por dia, para garantir o direito da criança e adolescente. É celular? Celular, Número? é isso. Qual que é o número? 21 9 2018 6227. Esse é o canal que fala diretamente com o conselheiro de plantão, e também tem o Disque 100. Só que o Disque 100 ele demora a chegar um pouco a denúncia pra gente, porque chega via e-mail. Entendi. Mas o telefone é direto pro... É o Disque 100 Nacional, né? É, o Disque 100 Nacional. Cara, e depois de contar toda a sua história aí, toda a sua trajetória, e provavelmente ainda vai ter muita coisa pela frente, até porque você virou pai recentemente, né? Virei pai Então, recentemente. eu Meu filho acho faz que- 4 meses amanhã. Acho que eu não sou pai, mas muita gente fala que quando você vira pai, geralmente você dobra as suas motivações, até porque, né, todo pai quer dar o melhor para os seus filhos. E depois disso tudo aí, qual mensagem que você daria pra galera de Nova Friburgo? Pode ser qualquer coisa. Cachoeira também. Cachoeira também. De Friburgo, eu sou de Friburgo. É que a mensagem que eu deixo é que a gente precisa, cada dia mais, cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Se a gente quer realmente uma sociedade melhor e mais justa, a gente precisa investir nas nossas crianças e nos nossos adolescentes, que eles são nosso futuro. Isso é uma base, né? A gente não pode falar de futuro sem pensar no... O cérebro deles ainda são muito modeláveis, então se modelar da maneira certa,
vai passando de geração em geração. Exatamente. E é aquilo, não adianta também a gente depois querer correr atrás se a gente largou de mão agora. Sim. É verdade. Então é isso. Pretende ver o teu filho no Projeto do Léo? Com certeza, ele vai ser 5 anos e já tá lá. 5 anos ele já tá lá. Eu brinco que ele é obrigado, ele vai ser, não vai nem escolher se ele é direito ou esquerdo. Ele vai puxar o pai, vai ser esquerda. Ele tá de direita, não, filho, tá errado, tá de esquerda. Tá errado, vai ajustando todo dia. Um dia chuta vai errado. ajustando. Opa, peraí, aqui, ó. Já daqui a 2 meses já tá ali, ó. Não, aqui, Ah, mas- chuta aqui, ó. Geralmente quem chuta com a esquerda é melhor. É isso, mano. Quer fechar? Fala Cara, com a galera pô, aí, manda um salve. Bate-papo muito bacana. Poxa, agradeço a oportunidade de vocês aí, tá? Eu adorei o bate-papo, tipo, demorou pra sair, mas saiu. Demorou pra sair, vai sair. Saiu, foi um dos primeiros caras que eu chamei, cara. Foi? Foi um dos primeiros caras que foi mesmo. Pô, mas a correria é grande. Eu nem A imagino. gente tá no podcast agora 26, Não lembro. 25 ou 26, eu acho. É Agora. porque eu entrei um pouquinho depois também. Eu acho que o meu é o Ele quinto. entrou esse ano agora. Foi. Deve ser o quarto, quinto. Quinto, acho que é o quinto. A gente fez 20 ano passado. A minha meta, meu sonho era fazer 56 pra esse ano, mas nesse ritmo tá sendo difícil. Muita coisa, muito difícil gravar um podcast por semana. Dá muito trabalho. Correria, né? Dá muito trabalho. Porque a gente faz outras coisas também, mas. A gente toca um negócio também da V3, que dá um trabalhinho. Então, tipo assim, bem puxado. E fala mais alguma coisa, gente? Estão... Acho que se quiserem fazer mais alguma pergunta aí, vocês que sabem. Alguma coisa que a gente perdeu, diretor? Fala aí. É. Tudo certo. Fechou, cara. Você lembra? Quer falar do projeto? Algum aviso, alguma coisa? Como é que a criança se inscreve? A gente não falou disso. Ah, só comparecer lá na quadra do Ganguri quarta-feira, 6 horas ou sábado, 9 horas da manhã. Acompanhado do responsável. Compadre responsável. Tem que assinar termo. Aí tem tudo certinho pra assinar, beleza. Pô, show. Eu só senti falta disso agora. É. Eu não lembrei mais de nada. Então, fechado. Obrigado aí mais uma vez. Prazer te conhecer. Quando a gente gritava às 7 horas da manhã pra treinar. Ah, isso aí é verdade. Como é que era? isso? Então, o treino começava 9 horas, né? Era sempre 9 horas, mas aí ansiedade de criança, sabe como é que funciona, né? A hora que Aí ele dorme. acordou é a hora que ele quer jogar. Nem dorme, nem dorme. E aí, 7 horas da manhã, ele tava no meu portão. Mas eles tinham a expertise deles, né? Eles não gritavam só um. Thiago! Não, né? Eles fizeram um coro. Eles faziam um coro. Eles, tipo, juntavam uns 10, 15. Ó, 1, 2, 3. Aí contava até 3. Thiago! Aí, meu irmão, não tinha como não acordar. Chico. Acordava mais cedo. Teve uma vez que teve um lá, cara, que chegou 5 horas da manhã e começou a bater a sandália Ah, para. no portão. Sério, o treino era 9 horas, cara. 5 horas da manhã ele já tava lá. Já querendo já. Fome de bola. Eu já participei de projetos assim e bate ansiedade. Bate, Muita pô, tá doido, ainda mais competição. Competição nem dorme. Eu sei porque eu joguei bola. Você pô. dorme, Então, você dorme não com. dorme, pô, não dorme. E o medo de perder a hora, ficar fora do jogo. Você já vê como é que vai ficar o uniforme. né? Tá doido, você nem dorme, pô, nem dorme. Ansiedade é mil. Ia jogar futebol de manhã, dormir de chuteira. Ansiedade é mil, mano. Ansiedade é mil. Mas é muito legal essa situação do esporte. Essa O esporte vibe. é uma ferramenta incrível, cara. Socializa, que, vamos dizer assim, que iguala as pessoas, porque no futebol, no esporte em si, não tem quem é vulnerável ou quem tem situação financeira boa, situação financeira ruim. Todo mundo igual, pô. Todo mundo igual. A bola rola, todo mundo igual. A gente tinha perguntado sobre as atrações, mas é só futebol, né? Hoje, infelizmente, só futebol. Mas a gente tem alguns projetos pra gente conseguir Só futebol. dar uma startada aí na situação também de reforço escolar. A situação da educação é super importante. A gente vê essa necessidade também. Já teve caso do projeto que foi pro Conselho Tutelar? Já. Da criança que foi pro Conselho Tutelar, sei lá, Já. agressão, esse tipo de coisa. Agressão... Agora só não me foi um recordo. exemplo. Aham, agressão não me recordo. Agora, caso de disciplina de escola, já. Ah, tá. Entendi. Tu deve dar um suporte, às vezes indiretamente, psicológico, bacana pra galera que vai lá. Ah, é. As crianças, porque é uma comunidade. Eles se sentem, às vezes em casa, eles podem se sentir isolados. Quando eles chegam lá, eles... Se sentem abraçados, é.
Graças a Deus a gente consegue, não só na minha figura, né, mas na figura do projeto como um todo, eles se sentem em casa, realmente. O colete tem logo, esse tipo de coisa? Tem. E uma coisa que também faltou, que eu senti falta, foi o porquê do nome, É, Filhos do Leão. Porque assim, pra gente que é de Cachoeira, a gente Sim. mora aqui Aham. no centro, a gente eu não sabe. faço a menor ideia. Mas pra quem não é, conta a história aí, cara. Então, realmente, o nome vem da situação que eu contei, né? Sobre a situação relacionado a missionário e tudo mais, e Deus que deu esse nome, Filhos do Leão. Porque vamos dizer assim, um dos nomes, né, que se refere a Jesus é Leão de Judá. Entendi. E aí foi baseado nesse nome que foi gerado esse nome, Filhos do Leão, ou seja, Filhos de Jesus, Filhos de Deus. Legal. Bacana. Tem logo, não tem? Tem. Tá. Tem uma logo de leão bacana. Legal. Pô, cara. É isso, mano. perfeito. Eu não tenho mais nada pra... Mas é só pra Ou agradecer. talvez eu tenha esquecido alguma Obrigado por ter coisa. vindo aí, cara. Obrigado a vocês. Pelo tempo prazer de te conhecer. dedicação Prazer aí. te conhecer. 1h30 de dedicação aí, ó. A hora 8h30 agora. Que isso? Já tem 1h30? Não, acho que foi 1 hora. Foi pelo menos a gente combinou Isso, pô, mas passou muito rápido. Pior que é verdade. um pouquinho pra começar. Vou despedir da galera aqui, mano. Então, Vamos despedir. Pô, então, estamos encerrando mais um Podcastu. Quero agradecer ao Alcides aqui pela presença, estar sempre aqui comigo. Quero agradecer ao Thiago pelo tempo, pela dedicação, pelo esforço, pelo projeto sensacional. Agradecer aos patrocinadores que a gente tem aí, que são a V3, a Amarai, que estão ajudando o nosso projeto também, que a gente está... Que sim, a gente tenta incentivar outras pessoas. Então, o nosso canal aqui é mostrar histórias de pessoas que são talentosas, que estão se destacando. E a gente quer que outras pessoas se motivem e se identifiquem com essa história. Então, um dos motivos de ter feito um podcast é que a gente traz pessoas diferentes. A gente já trouxe gente de tudo que é tipo diferente, de tudo que é história diferente. E a minha intenção é que a pessoa se identifique e fale assim, cara, eu também posso fazer alguma parada legal. E deu aquele start, sabe? Eu senti muita falta quando eu comecei a ter o meu projeto do meu negócio, das minhas coisas. Eu senti muita falta de ter um start de ver pessoas fazendo, ver acontecendo, que eu parecia que eu tava sozinho no início. Então, hoje em dia a gente fala muito em networking, tipo, em se conectar com pessoas parecidas, pra gente, tipo, se motivar mais. se motivar, se ajudar, Tem essa compartilhar cabeça e eu espero que conhecimento. o podcast sirva pra isso. Com certeza vai ser. Sirva pra isso. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Muito legal, muito legal. E aí, vocês querem encerrar aí também? Falar alguma coisa? De Cachoeiras para o mundo, Podcastu. Verdade. Até o Tava próximo esquecendo. podcast. É isso, pessoal. Muito obrigado por assistir. Obrigado, valeu.